Chef Stein convida. Bem-vindos ao Chef Stein. Hoje a nossa aula vai ser sobre copos. A história do copo, como foi o surgimento, como ele era feito lá antigamente, no passado. Hoje, na aula de hoje, a gente vai aprender tudo isso e algumas curiosidades desse universo. E no final, eu vou fazer 2 caipirinhas deliciosas para vocês, usando os nossos copos que nós aprendemos a usar nessa aula, ok? Vamos lá comigo? No começo, era usado muito a argila e a terra para se moldar e se fazer os copos. Mas imagina você beber algo, um vinho, uma água ou uma cerveja, em um copo de terra, de barro. Ele era muito poroso, ele era turvo e você não conseguia ver através dele, né? Então, não era uma sensação boa, mesmo porque o barro é muito poroso. E aí imagina você tomando um leite aonde a nata, a gordura seria absorvida por esses poros e azedaria. E a hora que você colocasse um novo leite ali no dia seguinte, viraria uma coalhada o seu leite e você não entenderia o porquê. Isso acontecia também com o vinho. Eles colocavam o vinho que foi usado o copo nos dias anteriores e o vinho azedava. Eles não entendiam o que acontecia. Na verdade, eram as microfissuras ou rachaduras que tinham nesses copos de argila, de terra, que absorviam bactérias e transformavam esses alimentos, e o ser humano ainda não entendia o porquê. Começa-se com a terra e com a argila. Aí se evolui para madeira e para os chifres de animais. Esse era o novo formato dos copos dos seres humanos daquela época. Então, madeira esculpida e chifre de animais. Só que a madeira também tinha um ponto negativo, que era a porosidade. Vendo e juntando e sugando essa bebida, um vinho, uma cerveja, uma água que era consumida ali, e que interferia no palato do dia seguinte, porque poderia muitas vezes azedar a nova bebida que era colocada ali dentro. Então temos a terra, o chifre dos animais, a madeira. Agora chegamos na época do estanho e também na época da prata e do ouro. Sim, muitas cortes, as taças mais finas e elegantes eram servidas para a corte em forma de ouro. Quanto maior o status, maior a riqueza. Tanto os talheres como as taças eram todas feitas de ouro ou de prata. Época que foi muito usada na época medieval, aquelas canecas grandes de estanho. Você lembra desses filmes onde se brindava e as bebidas se misturavam? Isso, eu vou contar para vocês a história do brinde, que tem tudo a ver com essas taças, logo mais aqui nesse programa. E aí, a característica dessa taça de estanho era a seguinte: ela era rica em chumbo. Então, quando você servia vinhos muito ácidos ou cervejas mais ácidas, acelerava o processo de retirada de chumbo dessa caneca de estanho ou dessa taça de estanho. E o corpo ia absorvendo esse chumbo. E temos uma lenda sobre as taças de estanhos e os velórios. Você sabe a relação de uma taça de estanho e o velório? É que diz a lenda que naquela época, como esse chumbo era absorvido muito rapidamente pelo corpo e as quantidades eram altas, poderia dar uma paralisia total ou parcial do corpo, às vezes das mãos, às vezes de todo o corpo também. E aí o pessoal aguardava 2 ou 3 dias antes de enterrar para poder saber se não era o efeito do chumbo no corpo, que causava uma paralisia por todo o corpo. Então isso aconteceu na época das taças de estanhos, principalmente na época medieval. E aí chegamos na nossa evolução agora no vidro, areia e temperatura, principalmente em Murano, na região da Itália, Veneza. É uma cidade, Murano, ao lado da cidade de Veneza, onde os artesãos, os artistas, eles manipulavam essa areia em altas temperaturas e produziam vidro. E esse vidro muda completamente a forma de beber e de se servir à corte. Começa com a Itália,
partindo para o mundo todo. Então o vidro evolui para o cristal, quando o ser humano adiciona óxido de chumbo dentro do vidro, e isso produz um material mais poroso, muito mais fino e muito mais elegante e transparente, que é a taça de cristal, o cristal que a gente conhece. Em 1950, Klaus Riedel, um austríaco, descobre que se você usar diferentes tipos de formas e de materiais, você terá diferentes tipos de sentidos e de experiências. Ele começa a ser um estudioso e começa esse estudo a partir de 1950, mostrando que o material usado do copo vai influenciar totalmente na bebida oferecida. Então eu pergunto para vocês: vocês já tomaram um vinho ou um coquetel em um copo que vocês acharam que não estava conveniente com aquele líquido? Porque tem todo sentido. Sim, o formato ele pode trazer mais olfato ou menos olfato. Então ele pode trazer mais os aromas ou segurar os aromas. Dependendo, o copo de conhaque, nós abraçamos ele com a mão para poder esquentar, com a nossa palma da mão, poder esquentar a bebida e soltar todos os aromas. Já o vinho, ele tem a haste para você não segurar no bojo. Por quê? Se segurar no bojo, você vai esquentar rapidamente teu vinho e todos os aromas vão ser mandados embora e você vai perder a qualidade da sua bebida. Então, tudo é pensado, desenhado numa forma de planejamento, arquitetura e design. Tudo tem um sentido ligado ao calor, ao olfato, ao palato e à sensação dos sabores que a gente percebe. A técnica por trás da produção e da fabricação de um copo não é puramente abstrata. Tudo é pensado, tudo é arquitetado, existe um design, um projeto por trás, principalmente ligado ao palato. Você sabia que o palato que nós sentimos vai ser totalmente responsável pelo formato das taças. Agora eu tenho exemplo de duas taças para vocês: a taça de Borgonha e a taça de Bordeaux, que são duas regiões com dois tipos de vinhos totalmente diferentes, que foram pensados numa forma de design para que quando for colocar, o ângulo de inclinar a cabeça esteja acertado com o líquido que vai derramar dentro da boca na posição exata aonde as papilas devem estar e ler aquele vinho. Compreenderam como é uma questão de anatomia, junto com o design e a projeção do desenho do copo? Tudo isso é pensado para que você tenha a melhor experiência na boca. E também existe o copo de degustação oficial, que ele serve tanto para vinho como cachaça, como destilados. Ele é usado de uma forma mundial, em todas as partes do mundo, numa forma muito técnica. Ele não é mirando a beleza estética da taça, mas sim a função e o posicionamento de que se você beber um vinho lá em Tóquio, ou em Paris, ou em São Paulo, a leitura desse vinho, ela terá as mesmas condições físicas que esse copo técnico possa trazer. Isso se chama um copo de degustação oficial. Você já parou para pensar como uma taça de cristal é feita? Como é o processo antes dela ser colocada na mesa de jantar, pronta para receber uma boa dose de vinho? Paladar foi até Pomerode, no interior de Santa Catarina, para conhecer um pouco mais desse processo na Oxford, uma das principais empresas do setor, que fabrica também a marca Strauss. Tudo começa com areia. Isso mesmo, areia. A Oxford compra o produto da Bahia, que chega mais pura, com menos ferro. Essa areia, que é branca para deixar o cristal transparente sem qualquer coloração, é colocada em fornos espalhados pelo espaço, sendo aquecida até 1430 graus. São 6 horas até acontecer a fusão e a areia ficar assim, derretida. Os profissionais que trabalham nesse ambiente extremo com muito calor pegam essa areia derretida dentro dos fornos e começam a moldar de acordo com a peça que querem fazer. São cerca de 600 moldes que ficam ali à disposição. Todo o processo é artesanal,
com o trabalhador moldando essa massa aquecida de areia até ficar na forma que deseja. Depois, começa o trabalho de refinamento. Um profissional checa se não há bolhas no cristal, a peça é resfriada e, no finalzinho, as taças são lixadas, etiquetadas e colocadas em caixas, prontas para receberem a primeira dose de vinho. Olá, bem-vindos! Mais um Chefe Stein Convida. Hoje nós vamos ter uma aula especial de copos. Você sabia que surgiu lá na Terra Antiga e vem com o desenvolvimento chegar no cristal, no mais puro cristal de hoje em dia? Lá da Terra sai o começo com as canecas muito simples, né? Que eram feitas no período até neolítico, né? Começaram a usar essas cuias ou cascas de árvores ou chifre de animais também, como se fosse um copo. Chegando na modernidade de hoje, de taças de cristal, alguns cristais que nascem em Roma, mais precisamente na cidade de Veneza, né? E dali vai para toda a Europa, principalmente para a região da Alemanha e da Tchecoslováquia, que tem a região dos cristais que se encontra com a cerveja. E aí a experiência fica muito melhor se tomar uma cerveja clara, purificada, filtrada, dentro de uma taça de cristal, do que eles tomavam lá na antiguidade. Lembra aqueles canecos de estanho na Idade Média? E era o habitual usar uns canecos de estanho e aí eles colocavam as bebidas lá. Falando nisso, vou contar uma história muito bacana hoje sobre o brinde. Você sabe qual é a origem do brinde? Esse brinde que a gente faz de aniversário, esse brinde que a gente comemora datas especiais, eu vou contar hoje na aula de hoje. Vamos lá comigo? Então, no início era o barro. E o barro se juntava no período neolítico, 5.000 anos antes de Cristo, e se usava e se fazia uma cuia para beber, mas ainda não tinha a cerâmica, que era aquilo passado pelo processo do fogo. Isso só vem acontecer na Roma Antiga. Eles descobrem essa técnica e eles começam a produzir vasos. Então, esse copo, que era muito rudimentar dessa época, feito de barro, ele era muito poroso, então passava muitos sabores para a bebida que você estava consumindo. Quando chega em Roma, eles conseguem fazer o processo da cura da porcelana em altas temperaturas e se descobre a porcelana e aí eles começam a fazer cuias mais eficientes. Passando pela madeira, passando pelo barro, passando por metais como o ouro, a prata também, muito importante. Reis, rainhas, eles bebiam em copos de ouro, ou de prata, ou de bronze. Somente a elite tinha acesso a esses materiais, mas era comum nas cortes acontecerem. O copo veio evoluindo com a humanidade e chega na era de cristal, copos de cristais, aonde a sensibilidade, a experiência na boca fica muito mais gostoso você degustar um vinho ou uma cerveja especial num copo de ou um próprio coquetel com copos de cristal. É uma experiência totalmente diferente. Faça você pegar um copo em casa desses americanos e tomar um vinho e colocar numa taça de cristal. Parece que muda tudo, os aromas, os sabores. E muda, sabe por quê? Hoje vocês vão aprender comigo. Não é à toa, não é à toa que uma pessoa chega e fala assim: hoje eu acordei e quero criar um copo novo. Não é assim que funciona. Por trás tem engenharia, tem design, tem muito conhecimento. Vou contar algumas curiosidades para vocês. Vocês sabiam que, olha, essa taça aqui nós conhecemos como uma taça de espumante, correto? Ela é longa, com um bojo aqui menor e aqui o bojo maior aqui na parte de baixo. Por que que ela é feita assim? E qual é o nome dela? Primeiro, o nome dessa taça é uma taça fruit. Já ouviram falar? Taça fruit. Por quê? Vou fazer um sinal, vamos ver se você consegue descobrir qual que é. O que que você imagina que eu estou fazendo? Quero saber a sua resposta. Digita aí embaixo.
Não parece uma flauta? Taça flute. Essa aqui é uma taça que imita uma flauta. Vocês já tinham parado para pensar nisso? E por que que ela é maior aqui na parte de baixo e menor aqui na parte de cima? Porque nós temos nas bebidas champanhe ou nos espumantes, nós temos as pequenas borbulhas naturais que se chamam perlage. Sabe aquelas borbulhas que ficam saindo constantemente do fundo do copo? Quanto menores elas forem e mais constante elas forem, melhor é a qualidade da sua bebida. E por que que ela é maior aqui e menor aqui? Para segurar essas perlages por mais tempo. Consequentemente, a qualidade da sua bebida está preservada. Agora, outra curiosidade. Olha essa aqui, também é uma taça de espumante ou de champanhe. E essa tem uma história bem legal. Dizem, apesar de ela ser criada por volta de 1600 na Inglaterra, mas dizem a história, as lendas, dizem que Maria Antonieta pediu que ela tivesse um símbolo na corte francesa no século XVIII, e ela pediu que alguém moldasse no seio dela o formato da taça para que, a hora que tivesse as festas, as comemorações, todos lembrassem dela e da beleza que ela tinha. Então a lenda diz que foi formado no seio esquerdo de Antonieta, Maria Antonieta. Só que daí se descobriu o quê? Por volta de 1920, em Paris, essa taça era... A gente assiste isso nos filmes, né? É muito comum. Só que com o evoluir do conhecimento, os técnicos descobriram o quê? Vocês reparem, olha a abertura dessa taça e olha a abertura dessa taça. Quando eu coloco uma bebida com as perlagens, que são aquelas fermentações, se eu colocar aqui, o que acontece? Essas perlagens rapidamente vão embora, se perdem. Então, eles descobriram ao longo do tempo que a qualidade da fermentação ia mais rapidamente embora nesse copo do que desse. Então, a evolução desse copo passou-se para esse, para segurar e preservar a perlage, ou a fermentação natural das bebidas. Hoje em dia, já teve uma outra evolução, que é muito parecida com essa taça. Não é essa, mas é muito parecida com essa, que é um bojo maior embaixo e uma boca menor aqui, mais ou menos nesse formato, com uma haste grande também. Hoje em dia, a evolução para as bebidas espumante ou champanhe, elas acontecem assim. Vocês viram que nada fica parado, ela evolui tecnicamente com o conhecimento humano, com as novas descobertas, a evolução acontece. Tudo isso tem a ver, pessoal, com o palato. Não é que a gente acordou e falou assim, eu quero construir um copo. Não é assim que funciona. Eu preciso entender de palato. Aonde estão minhas papilas gustativas? Aonde, quando eu levo esse copo à boca, essa bebida cai nesses palatos? Cai mais no centro, mais nas laterais, mais no fundo? Por isso que existem alguns copos e vinhos que foram feitos exclusivamente para ele. Exemplo, vou te dar exemplos. O copo de Bordeaux. O copo de Bordeaux, ele não tenho ele aqui agora, mas é um copo também bojudo e grande, que ele foi totalmente desenhado para que a hora que você beba, ele caia exatamente aonde as suas papilas gustativas vão ler rapidamente aquela característica daquele vinho da região de Bordeaux. A Borgonha é outro exemplo. A Borgonha também tem uma variedade de copos toda desenvolvida por causa do seu vinho, as características do seu vinho. Então, dependendo de uma característica de um vinho da Borgonha, quando você coloca, leva à boca, ela cai no exato momento ou no exato local onde ela deve cair, e para que sua boca leia e faça toda a leitura do palato, tá bom? Isso é uma curiosidade bem legal, não é? Agora, pessoal, vou falar para vocês características desses copos que eu trouxe para a aula de hoje. Olha, esse é um copo long drink. Por quê? São copos com misturas grandes. A característica dele é que o teor alcoólico é menor. Por quê? Porque eu misturo mais sucos, mais frutas,
tudo aqui na mistura desse copo. Então, um coquetel servido num copo long drink, que é esse, parece um tubo, ele tem a característica de ser coquetéis alcoólicos com baixo teor alcoólico, diferente dos short drinks, são copos menores. Aqui também eu sirvo doses puras, doses de conhaque, doses de whisky, ou doses on the rocks, são servidas nesse copo. E a característica aqui que o sabor dos coquetéis são mais intensos. Por quê? Porque o volume é menor, a concentração do sabor é maior, a concentração do álcool também. Então, um long drink, baixo teor alcoólico, um short drink, mais sabor, mais álcool. Essa é uma característica, esse é um copo grog. Ele é uma caneca, né, na verdade, mas quando tem a alça aqui é para que a gente sirva coquetéis quentes, né? O Irish Coffee é um exemplo clássico da coquetelaria que é servido num copo como esse. Ou até mesmo o chocolate quente com conhaque que você toma aí na sua casa, também precisa de um copo grog, um copo que tenha uma alça. Esse, como eu já falei para vocês, é uma taça flute, que lembra uma flauta, que ela tem as características de um bojo maior, com uma boca menor, para segurar a perlage, assim, não perder a fermentação e a qualidade da bebida. Vocês viram que existe um universo muito grande de copos, não só aqui, que eu trouxe na aula de hoje, mas como geral. Para você que quer montar um bar, ter algum negócio ligado a restaurantes e bares, é importante você tomar questão para saber em qual bebida eu sirvo para qual copo. Tudo tem um design, tudo tem um estudo por trás. Vocês entenderam? Vamos agora aprender um pouco sobre a história do brinde. Faço um convite para você. Você conhece a história do brinde? Vamos voltar na história, lá na época da Idade da Távola Redonda, Rei Arthur, das grandes conquistas, os grandes guerreiros. Você sabia que naquela época, naquela grande mesa, eram convidados reis e pessoas importantes de vários reinados para se fazer união, conchavos, né, de união de poder para poder atacar outros reinos. Só que era muito dúbio. Muitas vezes você era chamado para um outro reino e você não sabia se você era o amigo ou o inimigo, se você estava sendo chamado para você ser assassinado nesse local. Então, o que acontecia? Era muito comum o rei ou a pessoa importante que foi designada aí para essa reunião dos grandes reis ficar muito atento, principalmente na hora da comida e da bebida, porque é a hora que eles envenenavam tanto a comida como a bebida. E eles tinham um truque muito fácil que eles usavam, e eu vi o Putin fazendo isso um tempo atrás, para vocês verem como passa-se a história e a história se repete, né? Putin foi convidado para uma visita na Coreia do Norte e foi servido uma bebida. E foi muito engraçado que os dois pegaram, fizeram um brinde e ficaram parados e ninguém bebeu. E aí, dali a pouco, ele descartou a bebida e falou, não, o pessoal dele falou assim, não beba nada lá, né? Você não sabe o que pode estar naquela bebida. Então, naquela época, lembre essas canecas grandes, hoje é de vidro, né? Mas naquela época, da Távola Redonda era um estanho puro. Por quê? Porque na hora que você fizesse o brinde, a bebida vinha toda e se misturavam. Você já viu uma propaganda de cerveja quando isso acontece? Essa era uma tática de a pessoa bater com força para que realmente os líquidos se misturassem. Por quê? Porque se tivesse veneno no seu anfitrião e fosse para sua bebida, você ficava observando se o seu anfitrião iria beber, depois desse choque e dessa mistura das bebidas. Se o anfitrião se recusasse a beber, você também enrolaria um pouquinho ali e descartaria a bebida. Era uma bebida envenenada. Agora, se o seu anfitrião bebesse todo, você poderia naturalmente beber. Então, era uma ferramenta usada por eles para poder se preservar, para ficar vivo realmente, né?
É. E você sabe que até hoje em dia a gente usa essa história do brinde no dia a dia? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai num restaurante, num bar, e a gente vai comemorar o aniversário de um amigo nosso. A gente está num grupo grande de amigos. O que, que a gente faz? Todo mundo, vamos fazer um brinde para o nosso amigo. Todo mundo levanta o copo. Na grande maioria, todo mundo olha no olho das pessoas, é como se fosse: estamos aqui presentes, o nosso presente é estar presente aqui com você, comemorando essa data tão especial. E quando damos o brinde, nós selamos a nossa amizade. Então a gente traz esses comportamentos até o dia de hoje do brinde. Você sabia dessa história do brinde? Agora vou trazer para vocês duas receitas super exclusivas que eu, Chef Stein, estou apresentando. Vamos lá? Para isso eu vou usar essa maravilha que é a cachaça Alzira, aqui de Torrinha, perto de Limeira, de Piracicaba. Piracicaba, onde nasce a caipirinha, Torrinha está nessa região de ótimas canas e a qualidade dessa cachaça é ímpar. E então eu trouxe ela para a gente usar com uma marca da Brasilidade, que é meu trabalho também. Para isso nós vamos usar, lembra que eu falei para vocês na aula sobre o copo Short Drink? A gente vai usar. Vou usar duas combinações muito diferentes aqui. A primeira, eu vou usar goiaba, coloco num copo pedaços de goiaba. Acrescento uma colher de açúcar. E aí, para poder pegar o sabor, eu já vou fazer macerar, extrair o sabor da goiaba, passando para toda a receita. Agora a gente vai adicionar limão cravo com essa mistura de goiaba. Então, estamos buscando a acidez aqui. A gente já colocou açúcar, colocou o gosto da goiaba e a acidez do limão cravo. Vamos completar com gelo agora.
Aqui está uma receita maravilhosa para você. Goiaba com gosto e acidez do limão cravo caipira. Isso aqui é um resultado maravilhoso. Saúde! Manjericão. Folhas de manjericão. Agora macerando. E aqui é o resultado dessa delícia, siriguela com cachaça Alzira. Gente, é maravilhoso. Eu vou até tomar um pouquinho. Uau! Que delícia! Muito bom. Experimentem em casa. Venham fazer igual. Um grande abraço, um brinde para vocês.